Eu quero falar hoje com você sobre a principal doutrina da fé cristã, a principal doutrina do cristianismo, a doutrina da justificação. Se você quer entender como um pecador pode ser salvo, você precisa entender essa doutrina. Houve um tempo em que essa doutrina era uma das mais conhecidas doutrinas da fé cristã. Os pregadores frequentemente ensinavam sobre ela. Os membros da igreja eram completamente familiarizados com ela. Mas hoje tem surgido uma geração de cristãos completamente ignorantes acerca desse tema. Antigamente, esse era o assunto mais falado nas igrejas, mas hoje, raramente esse tema é mencionado. Em primeiro lugar, qual é o significado da palavra justificação? Esse termo é um termo forense, ou seja, ele é utilizado nos tribunais de justiça. É quando um juiz absolve um culpado. Imagina comigo que um homem ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E ele vai ser levado para o tribunal para ser julgado. Então o juiz vai pegar as provas e as evidências do crime. E vai constatar que aquele homem é inocente. Aquele homem não é o culpado. Então o juiz bate o martelo e declara aquele homem legalmente justo. Aquele homem é inocentado. Aquele homem vai ser absolvido. Ele vai ser justificado. Ele vai ser declarado justo. Só que no nosso caso é diferente. Porque no nosso caso, nós somos de fato o culpado. Nesse cenário, nós somos o culpado. Nós somos os transgressores. Diante da corte celeste, nós somos considerados infratores da lei. Nós transgredimos a lei de Deus. Não há ninguém que possa levantar a mão e dizer, não, você está errado. Eu nunca pequei. Eu nunca fiz nada errado. Eu nunca transgredi a lei de Deus. Não há ninguém que possa dizer isso. A Bíblia vai dizer que todos pecaram. Não há um justo sequer. A grande pergunta é, diante do tribunal celeste, o que Deus deve fazer conosco? Deve justificar ou deve condenar? Vamos parar para pensar. O que você pensaria de um juiz que absolvesse um assassino? O que você pensaria, por exemplo, de um juiz que absolve um homem que matou a tua família? O que você pensaria de um juiz que pegasse esse homem que fez atrocidades com você e justificasse esse homem, absolvesse esse homem, libertasse esse homem da condenação? Você acharia que esse juiz fez uma coisa correta? Você acharia que esse juiz fez uma coisa justa? Certamente que não. A Bíblia diz que aquele que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Agora entra o grande dilema. Como um Deus justo absolve pecadores injustos? Como um Deus justo pode pegar pecadores injustos e salvá-los, uma vez que eles merecem condenação? Porque se Deus simplesmente absolve o pecador, se Deus simplesmente resolve, não, vou pegar os pecados dele e colocar debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu, fingir que ele não cometeu nenhum desses pecados, Deus estaria cometendo uma injustiça, porque toda transgressão merece a devida punição. Os anjos se espantariam, os demônios zombariam, Deus estaria pecando, as leis do universo entrariam em colapso. Deus não pode pecar, Deus tem que fazer o que é justo, porque Deus é santo. Então a grande pergunta é, como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo? Como pode Deus livrar o pecador da punição sem comprometer a sua santidade? A palavra de Deus não diz que o culpado ele não terá por inocente. A palavra não diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então como pode Deus salvar o pecador sem quebrar a sua própria palavra, que diz que a alma que pecar, essa morrerá? Gênesis 18 diz, não faria justiça o juiz de toda a terra? Esse é o grande dilema, que certamente nenhum dos homens da terra poderia resolver, senão o próprio Deus. Na eternidade, antes de criar o universo, antes de criar todas as coisas, Deus elaborou um perfeito plano de salvação, que consistia em enviar o seu próprio Filho na terra. A resposta para esse grande dilema se encontra na cruz de Cristo. A morte de Cristo na cruz abre o caminho para o pior dos pecadores alcançar a vida eterna. Naquela cruz do Calvário, Cristo assumiu toda a culpa dos nossos pecados. Cristo se apresentou como nosso fiador, assumindo para si toda a nossa dívida, toda a nossa culpa, todos os nossos pecados. Cristo assumiu para si toda a culpa dos nossos pecados e com isso, Cristo vai sofrer toda a punição que nós merecemos. A grande pergunta é, qual é a punição que nós merecemos? A ira de Deus.
Os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Os nossos pecados provocam a ira de Deus. Nós merecemos sofrer toda a justa cólera de Deus. E naquela cruz, a ira que era para ser derramada sobre mim, sobre você, cai sobre o Filho de Deus na cruz. É como se nós tivéssemos um míssil teleguiado. O míssil teleguiado, ele tem um alvo para atingir. Imagina que esse míssil é a ira de Deus. O alvo é o pecado. Nós somos os pecadores, nós cometemos o pecado. Então o míssil da ira de Deus vinha na nossa direção. Éramos para nós sofrer a ira de Deus. Mas naquela cruz, os nossos pecados são transferidos para Cristo. E a ira de Deus, que era para cair sobre nós, vai cair sobre Cristo naquela cruz. O míssil da ira de Deus é colidido com Cristo na cruz do Calvário. Toda a ira que era para mim receber, para mim sofrer, Cristo sofreu naquela cruz, naquele Getsêmani. Cristo vai dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. Meu irmão, o que é que fez o nosso Senhor estremecer no Getsêmani? O que é que fez o nosso Senhor suar sangue naquele Getsêmani, se angustiar até a morte? A Bíblia não fala que a sua alma se angustiou até a morte. A pergunta é: o que fez o capitão da nossa salvação se angustiar até a morte, a ponto de suar gotas de sangue, a ponto dos vasos sanguíneos se romperem e o nosso Salvador suar sangue naquele Getsêmani? O que é que fez o nosso Senhor suar sangue? Será que foram os pregos? Será que foram a coroa de espinho? Será que era o que os homens fariam com ele? Enquanto milhares de cristãos foram queimados vivos, louvando a Deus. Enquanto milhares de cristãos foram devorados, rasgados na boca dos leões, louvando. O nosso capitão estaria estremecendo por causa dos pregos, por causa dos chicotes. Meu irmão, eu acredito que foi muito além disso. Eu creio que foi muito além. O que fez o nosso Salvador suar sangue naquela cruz foi saber que ele beberia o amargo cálice da ira de Deus naquela cruz. Mas a pergunta é: por que o nosso Salvador sofreria a ira de Deus? O nosso Salvador não pecou, o nosso Salvador não cometeu um pecado. Por que ele sofreria a justa cólera de Deus? Porque quando o Pai olhou para o Filho naquela cruz, não era mais o Filho que estava ali, era você que estava ali, era o pecador que estava ali, era o transgressor, era o infrator da lei que estava ali. Então quando o Pai olha para o seu Filho na cruz, ele só enxerga o pecado. Se o Evangelho não é capaz de te constranger, eu não sei mais o que é capaz de te constranger. Você quer que eu fale que Deus vai abrir portas? Você quer que eu fale que Deus vai te curar? Você quer que eu fale que Deus vai realizar todos os seus sonhos? Eu estaria mentindo para você. Lucas capítulo 23, 44 vai dizer: já era quase a hora sexta, e o sol se escureceu, e houve trevas sobre a face da terra até a hora nona. Rasgou-se do alto a baixo o véu do santuário, e clamando Jesus em alta voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Jesus morreu. O Filho de Deus morreu. Naquela cruz, o nosso Salvador morreu. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, naquela cruz, ele morreu. Se a história terminasse aqui, Jesus teria sido só mais um homem. Mas a história não termina aqui. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rola, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, ressuscita dos mortos. A Bíblia vai dizer que aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, agora é recebido na glória. E um coral de anjos se levanta e clama: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó cidades eternas, porque entrará o Rei da Glória. Um outro coral responde: mas quem é o Rei da Glória? Quem será digno de passar por esses portais? Então todos, em uma só voz, declaram: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E todos os anjos se reúnem e se prostram para coroá-lo, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, digno é o Cordeiro de receber glória, louvor, poder para sempre. E depois de ser coroado pelos anjos, agora ele vai ser recebido pelo Pai. E o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual, por esse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não veio apenas para morrer a nossa morte. Cristo também veio para viver a nossa vida. Cristo cumpriu toda a lei que nós precisávamos cumprir.
Naquela cruz, os nossos pecados são imputados sobre Cristo, transferidos para Cristo. Mas agora, a justiça de Cristo também é transferida para nós. Para nós entrarmos no céu, nós precisaríamos ter uma ficha limpa. E naquela cruz, a nossa ficha suja é lançada sobre ele e a ficha limpa do nosso Salvador é transferida a nós. Talvez você que me ouve esteja pensando, mas eu não acho que foi por mim. Eu não acho que Cristo naquela cruz estava morrendo por mim. Não, você não tem ideia de quem eu sou, você não tem ideia dos pecados que eu cometi. Meu amigo, você que me ouve, escute o que eu estou dizendo. Foi por você que ele morreu. Naquela cruz eram seus pecados que estavam lançados sobre ele. Foi exatamente por você. Mas talvez você diga, não, mas você não sabe a quantidade de pecados que eu cometi. Você não tem ideia do homem que eu sou, meu amigo. Cristo veio salvar até o pior dos pecadores. O próprio Jesus vai dizer, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Ah, meu amigo, se você compreendesse essas palavras, o próprio Salvador dizendo, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. De maneira nenhuma, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito, aquele que vier a mim, com o coração contrito e quebrantado, de modo algum eu rejeitarei, de modo algum eu lançarei fora. O nosso Salvador está dizendo para você, aquele que vier a mim, se você vier até mim, de maneira nenhuma eu vou te rejeitar. Venha com o coração contrito e quebrantado. A Bíblia vai dizer, venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Há perdão para os seus pecados, a graça sendo oferecida a você, a misericórdia disponível até para o pior dos pecadores. Você crê nisso? Porque ele fala, é somente pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3:28. É pela fé. O que é fé? Eu já creio que Deus existe. Não, fé é muito mais do que isso. É a esperança no nosso Salvador. É você lançar sobre ele toda a sua esperança de salvação. Meu amigo, é tirar toda a esperança de você mesmo. É você dizer, Senhor, eu não posso me salvar. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser perfeito, eu não consigo cumprir os mandamentos. Mas, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, Cristo cumpriu todos os mandamentos por você. Então tira toda a esperança das suas obras, tira a esperança em você. A Bíblia fala, olhai para mim e sereis salvos. Tire os olhos de você, da sua performance. Não é pelo seu desempenho, não é pelas suas obras, não é pela sua justiça, mas é pela justiça de Cristo. É pelas obras de Cristo, é pelo sangue de Cristo, é pelo sacrifício de Cristo. Imagina comigo o seguinte cenário, é como se a gente estivesse no meio de uma tempestade. Imagina que você está em alto mar, tentando nadar para sobreviver, mas em algum momento você percebe, meu Deus, eu não tenho força. Você vai se cansando, você vai se esgotando, e você percebe, eu não tenho força para me salvar, e aquelas ondas estão quase te engolindo. Então até que uma luz aparece, um barco de marinheiros, e eles lançam uma corda para você. Você olha para aquela corda, você se agarra naquela corda com toda a força que você tem, porque você sabe que aquela corda é a sua única esperança de salvação, meu amigo. Isso é fé salvadora. É você ter Cristo, olhar para Cristo como a sua única esperança de salvação. É você chegar e dizer, Senhor, se eu não tiver Cristo, eu não posso me salvar. Ele é o único caminho. Eu não tenho outro meio de salvação a não ser Cristo. Não são minhas obras, não é a igreja, não é o pastor. É Cristo que morreu naquela cruz. Então a minha esperança eu lanço toda e completamente em Cristo. Isso é fé salvadora, é lançar toda a sua esperança de salvação em Cristo, e então você será salvo.